So, good morning again. Bom dia uma vez mais. Today I think God wants to bless us. E hoje eu creio que Deus nos quer abençoar. And so we will have a look into what is blessing. E vamos então explorar o tema o que é abençoar. And if we look in Numeri 6:23 to 27, in German it's the fourth book of Moses. E se nós olharmos no livro de Números, capítulo 6, versículo 23 a 27, We can read something and understand something about blessing. vamos poder atender e entender o que é a bênção. There it says in verse 23, "Tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them." Fala Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarás os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. So God gives clear instructions that Aaron and his sons, they shall bless the Israelites. E Deus dá instruções claras a Arão de que forma é que ele deve abençoar os israelitas. He even tells them how to bless them. Ele até diz como deve abençoar. He says, say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. O Senhor até diz a ele: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. So God gives Aaron an instruction what to do. Deus dá uma instrução a Arão como ele deve fazer. And he says, you shall bless. E ele diz: tu então abençoarás. You shall bless the nation of Israel, the people of Israel. Abençoarás a nação de Israel, o povo de Israel. And then in verse 27, he says the consequences when he's doing that. E depois ele diz quais são as consequências ao fazer isso. So he says, if you do that, in other words, then I will put my name on the Israelites and I will bless them. Então, o que ele está a dizer é: se tu fizeres isso, então eu porei o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. You can say, Aaron, why can God not bless directly the Israelites? E nós podemos dizer: Arão, mas por que é que Deus não pode abençoar diretamente os israelitas? Why do you have to speak these things out to them? Por que é que nós temos que falar estas coisas a eles? You know what? Sabes uma coisa? I don't know. Eu não sei. But God knows. Mas Deus sabe. And God decided to do it this way. E Deus decidiu fazer desta forma. So God uses people, Aaron and his sons, Então Deus usa pessoas, Arão e os seus filhos, and if they speak out blessings above the Israelites, e eles falarão palavras de bênção sobre os israelitas. he says, so that they will put my name on the Israelites and I will bless them. E eles então porão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. So God gives us instructions, we do it, and the blessing comes. Então Deus dá-nos instruções, nós cumprimos e a bênção vem. The German word for blessing, Segen, comes from the Latin word signum, what means he puts a sign on our lives. Portanto, a palavra em latim, que é o signo, diz que Deus põe o seu sinal sobre a nossa vida. So to bless means to say good words about someone as well. Então, abençoar significa falar palavras boas sobre a vida de alguém, sobre alguém. And I want to give us some examples from the Bible at the end of the letters to the churches. E então eu quero explorar um pouquinho convosco palavras que estão na Bíblia sobre aquilo que é abençoar e sobre as igrejas. So in 2 Corinthians 13, for example, Então, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, por exemplo, we can read at the end of the chapter. nós podemos ler no final do capítulo. You have it? Yeah. Yes. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. So it's a desire, a wish, it's a blessing. É um desejo, é de abençoar, é uma bênção. So God wanted Moses to bless the Israelites with words spoken out above them. Então Deus queria que Moisés, Arão, pudesse falar palavras de bênção sobre os israelitas. And the disciples blessed, and Jesus did it as well. He also blessed. Então os discípulos fizeram isso e Jesus também os abençoou. An example from Jesus we can read in Luke 24:50-51. E um exemplo de Jesus está em Lucas, capítulo 24, versículo 50 e 51. Luke 24:50-51. Lucas, capítulo 24, 50 a 51. There, the Bible says in verse 50, E a Bíblia diz no versículo 50, when he had led them out of the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. So Jesus, before he went to heaven, went out with the disciples, lifted up his hands and blessed them. Então Jesus, antes de ascender aos céus, tomou os seus discípulos, levou fora e os abençoou. And while he was blessing them, he left them and was taken up in heaven, into heaven. E enquanto os abençoava, foi aí onde ele foi tomado e ascendeu aos céus. And we can get some further informations if we look in the parallel verse of this happening in Acts 1:7-9. E nós podemos ter aqui mais um vislumbre sobre isto, se atendemos o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 7 a 9. Acts 1:7-9. Atos, capítulo 1, versículo 7 a versículo 9. He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. So after he said this in verse 9, it's written, "He was taken up before their eyes, and a cloud hid him from their sight." No versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. So this was the spoken out blessing that Jesus left for the disciples. E esta foi a bênção, a palavra falada que Jesus deixou para os seus discípulos. And this blessing continues up today. E esta bênção permanece até os dias de So hoje. in what part of the blessing are we? E em que parte da bênção que nós estamos? So are we in Jerusalem? No. In Judea? No. In Samaria? No. We are in the ends of the earth. Onde é que nós estamos? Não, em Jerusalém não, Judeia também não, Samaria não. Onde é que nós estamos? Nos confins da terra. And we will still do what Jesus blessed the disciples with. E nós, então, continuaremos a fazer aquilo que Jesus disse que os seus discípulos vinham fazer. We will be witnesses, and we are witnesses of Jesus Christ, Nós somos e continuamos a ser testemunhas de Jesus Cristo. because the Holy Spirit is carrying us through to stand, to stay a witness till the end of time. Porque o Espírito Santo nos está instruindo, nos está levando a que permaneçamos como testemunhas dele até ao fim dos tempos. So blessing has power. E então, abençoar é poder. Blessing makes a difference. Abençoar faz a diferença. Blessing seems to be important for God. Parece que é algo importante para Deus. And sometimes we do not understand that we have the power to bless. E muitas vezes não entendemos que temos o poder de abençoar. Sometimes we forget that we are asked to bless. E muitas vezes nos esquecemos que nós somos pedidos para abençoar. So much easier to talk badly. É muito mais fácil falar mal, So much easier to criticize. é mais fácil criticar, But we shall bless. mas nós devemos abençoar. In Luke 6:27-28,
E em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 28, it's interesting how we have to face our enemies. e é interessante ver como nós devemos de lidar com os nossos inimigos. Because, sometimes I feel like an enemy. Muitas vezes eu me sinto como um inimigo, Because some Christians want to be an enemy of me. porque alguns cristãos querem ser meus inimigos. Yes, you heard right. Christians want to be an enemy. Sim, tu ouviste bem, que os cristãos querem ser inimigos And they behave like enemies. e comportam-se de tal forma. But this is the secret. Mas aqui está o segredo. Here it's written, but to you who are listening, I say, love your enemies. Mas aqui está o segredo. Aqueles que estão ouvindo, amem aos vossos inimigos. Do good to those who hate you. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bless those who curse you. Bendizei os que vos maldizem. Pray for those who ill-treat you. Orai pelos que vos caluniam. So what? That's the total opposite of how the world's handling this. Mas isto é o oposto daquilo que o mundo faz. But the Bible says we have to overcome the evil with good. Mas a Bíblia diz que nós devemos sobrepor o mal com o bem. That makes us different from the world. E é por isso que nós somos diferentes do mundo. If they think we're doing all the same like they do, Se eles pensam que nós fazemos o mesmo que eles fazem, there's no power. não há poder. But if we can do it like God wants us to do it, Mas se nós podemos fazer como Deus quer que nós façamos, there is power. aí há poder. So the answer of the curse of our enemies E então a resposta para a maldição dos nossos inimigos is not a double curse back, não é retribuir com um dobro de maldição, but we bless them. mas nós os abençoarmos. So they can be our enemies, Eles podem ser nossos inimigos, but no one can be an enemy of God, mas ninguém pode ser inimigo de Deus. because Jesus overcame all evil, Porque Jesus sobrepôs-se a vencer todo o mal. and the fight is already won. E a batalha já foi ganha. He won the fight. Ele já foi ganha. So we can bless back, E ele vai para nós. even our worst enemies. Então até os nossos piores inimigos. We can bless them. Nós podemos e devemos This is abençoá-los. how God wants to do it. Porque é assim que Deus quer que seja feito. In Proverbs 10:22, É no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbs 10:22, Provérbios, capítulo 10, versículo 22. it says, "The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it." Diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. So the word rich we have to define, Então a palavra rico nós temos que definir. because nowadays we only connect it most of the time with money, Porque nos nossos dias nós conotamos isso somente com o dinheiro. but it's deeper, it's rich in life. Mas é muito mais profundo que isso, é riqueza na vida. So it's not about money, Então não é sobre o dinheiro, but it's about rich in life. mas é sobre a riqueza na vida. We know all these superstars and these super rich people, Nós conhecemos todas as celebridades e as pessoas ricas. and they have very often very bad situations in life. E frequentemente eles têm situações de vida bastante calamitosas. Always lawyers and marriage problems and everything. Problemas no casamento, é advogados, é tanta coisa. So it's the blessing of the Lord that makes us rich. Então é a bênção do Senhor que nos enriquece, nos faz ser ricos. So we should hunt for the blessing of the Lord. Então nós deveríamos nos tornar perseguidores da bênção do Senhor. We shall put Him first. Devemos colocá-lo em primeiro. So if we want to be blessed, we should not run after money. Então se nós queremos ser abençoados, nós não deveríamos perseguir o dinheiro. I understand that, like husbands, like we are, and family fathers, that we want to give the best to our family. Eu entendo que nós, como maridos, queremos dar o melhor para as nossas famílias. So we want to look where can we make the most money. E nós queremos então olhar e ver onde é que nós podemos tirar o maior proveito. So our kids can go on better schools, Para que os nossos filhos possam frequentar melhores escolas, and we can have bigger houses. possamos ter casas maiores. So, but the way we do it is we think we have to go to the places where there is more money.
Então, e a maneira como nós pensamos é que temos que ir aos lugares onde há mais dinheiro. But this works sometimes, Isto pode funcionar algumas but vezes, it does not lead you in the riches of the Lord. mas isso não nos encaminha. It does not lead you in the wealth of the Lord. E isso não nos encaminha ou não nos traz a riqueza do Senhor. And the Lord doesn't like it if we put our trust in Him for His provision outside and say, we take care of this one by our own. O Senhor não vê com bons olhos quando nós achamos, entendemos que podemos ir a algum sítio e dizer, eu vou ficar só com um pedacinho disto. He wants to give us what we need, Ele é quem quer nos dar aquilo que nós precisamos, but we need to put Him first. mas nós precisamos de colocá-lo primeiro. And our desire to be blessed by Him needs to be greater than our desire to find our blessings in our own thoughts and ways. E o nosso desejo de colocar nele ou de receber dele a nossa bênção deve ser maior do que a nossa procura em coisas que não têm nada a ver com ele. So we need to understand this first. The blessing of the Lord makes rich, Então precisamos entender primeiro que a bênção do Senhor é que nos enriquece and He adds no sorrows with e it. não acrescenta dor. I'm in contact with some rich people. Eu estou em contato com pessoas muito They ricas. have a lot of sorrows about how they can lose the money now when the economic crisis comes, Eles sentem muitas dores agora quando a crise económica vem. or by other things. There's a lot of sorrow in their richness. Nas suas riquezas há muita dor. But the Lord's the Lord's wealth, let's say it this way, is without sorrow. Mas as riquezas do Senhor, digamos assim, vêm sem dor. There is no sorrow with it. Não há dor nisso. So I guess it's the better one. Então eu creio que isso é o melhor. In 1 Peter 3 verse 9, E em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 1 Peter 3 verse 9, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. it says, "Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but the contrary, bless, for this is where you are called. Bless, for to do this you were called, that you may obtain a blessing." Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcançais a bênção. So it's clear that we shall not repay evil with evil. É bastante claro que nós devemos pagar o mal com o mal. We already learned that we even shall bless our enemies. Já vimos que até nós devemos de abençoar os nossos inimigos. But now we also learn that we are called to bless. Mas agora vemos que nós somos chamados para Our abençoar. job is to bless. A nossa tarefa é abençoar. And maybe it's a weakness, but I have a prayer list. Esse cara é uma fraqueza minha, mas eu tenho uma lista de oração. Maybe I'm not strong enough to do also different kind of prayers with God, but I really have a list. Se calhar é uma fraqueza minha, mas eu, de facto, eu tenho uma lista de oração. And I bless always the people in this prayer. E eu abençoo as pessoas nesta oração. So I don't tell God how to address their lives and their situations, Eu não digo a Deus como é que Ele deve tratar dessa situação. but I just speak out blessings above them. Eu simplesmente falo bênção para a vida deles. So, and this is what we are called to. E isto é aquilo que nós fomos chamados para fazer. We are called to bless, Nós somos chamados para abençoar. but then it's giving also a we're called to bless, and we receive something from that. Nós somos chamados a abençoar e receberemos algo disso. If we bless, we obtain in a blessing. Se nós abençoarmos, nós obteremos na bênção. So it's connected. Então, estão relacionados. If we are people that blessing others, Se formos pessoas que abençoamos os outros, it's not only our friends but also our enemies. não é só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, So that you may obtain a blessing, so we stay a blessing. então nós iremos permanecer na bênção. So if we bless, there's a blessing coming back on us. Se abençoarmos, há a bênção que vem para nós. We stay a blessing. Nós permanecemos na bênção.
So where others talk badly, Quando outros falam mal, we need to speak good. nós precisamos de falar o que é bom. And when we bless, God's power does something with the people we bless. E quando nós abençoamos, o poder de Deus faz algo com aquilo que nós abençoamos, ou com quem nós abençoamos. But not only with them, Mas não somente com eles, but also is flowing back to us as well. He's doing so. When we bless, God's also doing something with us. mas quando nós abençoamos, isso também retorna para nós, essa bênção. So we receive something back as well. Então nós também recebemos de volta algo. So in the last years, when I look back, more than 2 years, 5 years, 10 years, the Lord often really told me that I and the brothers and sisters in the gatherings, we should get more hands-on. Eu, quando faço uma retrospectiva nestes 2, 5, 10 anos, o Senhor tem mostrado que nós aqui na congregação devíamos fazer, se calhar, pôr mais as mãos. Because the Bible is not a book that we should have in our minds and we should discuss about it, in philosophy about it. Porque a Bíblia não é um livro que nós devemos filosofar ou então simplesmente ter a nossa mente, nessa cabeça. It's a practical book. Mas é um livro prático. And we need to do what we are asked for to do. E nós devemos de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Because our faith does not lead us only to thoughts and words, Porque a nossa fé não nos leva somente a palavras e a pensamentos, but also to practical deeds. mas a obras, coisas práticas. That's the reason why we go out to evangelize. Por isso é que nós vamos evangelizar. Because we will give our faith works. Então damos pedras a nossa fé. And when it comes to blessing, E quando se trata de abençoar, we also need to learn that it's our job to bless others. então precisamos entender que a nossa tarefa é abençoar outros. Because God is using this style. Porque Deus está usando este estilo. He decided to bless the Israelites because Aaron and his sons blessed the Israelites with the words that God has given to them. Deus abençoou os israelitas porque Arão e os seus filhos abençoaram os israelitas. And I believe that when we bless, that God's power comes and does its job. E eu creio que quando nós abençoamos, o poder de Deus vem e faz o seu trabalho. And today we want to practice it a little bit. E hoje nós queremos praticar um pouco isto. So, and I think we should have a time where we just do what is written. E eu creio que vamos ter um tempo onde nós fazemos aquilo que está escrito. We bless each other in the name of Jesus Abençoamos uns aos outros, em nome de Jesus. and speak good above each other. E falamos palavras de bênção uns sobre os outros. And we get just practical. E nos tornamos práticos. Amen? Amém.